Oi, aqui é o Arthur, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai aprender inglês com a música I'm Just Ken, do filme da Barbie que acabou de sair nos cinemas. E como é que vai funcionar o nosso processo aqui? É o seguinte, a gente vai ter uma primeira linha aqui com a letra da música normal, uma segunda linha com transcrição fonética, onde cada símbolo corresponde exatamente a um único som no inglês. E a transcrição fonética é muito importante porque através dela a gente sabe exatamente como pronunciar uma palavra. Mas você tem que decorar esses símbolos? Não. A ideia é que você se acostume com eles. Por isso é que a gente tem também uma terceira linha, com o que eu chamo de inglês aportuguesado, que não é 100% preciso, porque a gente não tem os mesmos sons no inglês e no português, mas vai ajudar a gente a entender um pouco melhor. Então é o seguinte, eu vou tocar um trecho da música, vou pronunciar palavra por palavra do jeito formal, vou pronunciar outra vez do jeito que soa na música e vou explicar os detalhes que precisarem ser explicados. Lembrando que o foco aqui é a pronúncia, entender o que está sendo cantado e a gramática fica um pouco de lado aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui no início tem um diálogo primeiro, bem rapidinho. Então vamos ouvir o diálogo primeiro, eu explico ele e depois a gente vai para a música. I just don't know who I am without you. You're Ken. But it's Barbie and Ken. There is no just Ken. Primeira frase que ele fala, I just don't know who I am without you. É um pouquinho difícil de entender, porque tem uma música atrás, ele fala meio embolado aqui também, né? Mas vamos escutar de novo. I just don't know who I am without you. I just don't know who I am without you. Ele não pronuncia esse T aqui. Também não pronuncia aqui. I just don't know who I am without you. Eu só não sei quem eu sou sem você. Atenção na conexão das palavras aqui, né? Without you. E you acaba virando ia. Isso acontece em muitos casos, principalmente quando o pessoal está falando rápido, né, de forma natural. Without you. Without you. E o som do TH aqui, que muita gente acha difícil de pronunciar, pode ser um pouco difícil mesmo no início. É só você colocar a língua entre os dentes e tentar fazer o som de V. Without you. Without you. Tem duas formas, né? Essa aqui é a forma vozeada que chama, né? Que é a pronúncia que tem nessa palavra aqui. Em outras palavras vai ser do mesmo jeito, colocando a língua entre os dentes, mas você tenta fazer um som de S. Tenta falar a frase salsinha sem sal, com a língua entre os dentes. Salsinha sem sal. Então, uma forma é tentando pronunciar a letra V, without you. E outra forma, tentando pronunciar a letra S. E fala a frase salsinha sem sal, para você perceber como é a pronúncia. Salsinha sem sal. É mais ou menos assim. Mas, se você tiver dificuldade, não estiver conseguindo, não se preocupe, pronuncia do jeito que você conseguir. O importante é que você não deixe que nada atrase nem atrapalhe a sua comunicação. Então não precisa estar 100% perfeito. I just don't know who I am without you. You're Ken. But it's Barbie and Ken. E aí a Barbie responde, You're Ken. You are Ken. Você é o Ken. E aqui é muito comum a gente ver essa contração aqui, que vai ter a mesma pronúncia dessa outra palavra aqui, ó, your, que é de seu, né? É a mesma pronúncia. E o que pode acontecer muitas vezes durante a conversa rápida, natural, isso aqui soa como your, can. Então ela vai falar rápido, ela fala your can. You're Ken. But it's Barbie and Ken. E aí ele responde, but it's Barbie and Ken. Mas é a Barbie e o Ken. Aqui o T entre vogais, ele muitas vezes fica com som de r, buddy, o it, né? A pronúncia é e, é mais próxima do e, but it's. Isso aqui é uma contração para it is, e esse it está aqui só porque ele tem que estar. Né? Se a gente fosse traduzir diretamente do português, sem pensar na lógica, né, do inglês, a gente falaria só assim, né? It's Barbie and Ken. É a Barbie e o Ken. Mas no inglês, toda frase precisa
T é o sujeito e objeto, but it's Barbie and Ken. There is no just Ken. There is no just Ken. Não existe apenas Ken. Então vamos ouvir esse diálogo de novo rapidinho e vamos pra música. I just don't know who I am without you. You're 10. But it's Barbie and Ken. There is no just Ken. Agora vamos pra música. Doesn't seem to matter what I do. Doesn't seem to matter what I do. Doesn't seem to matter what I do. Não parece importar o que eu faço. Aqui doesn't é uma contração para does not, que significa não, mas precisa ter esse does aqui. A frase completa ainda seria it, que também não significa nada traduzindo diretamente, mas faz parte da lógica de construção de frases no inglês. Que aqui é só omitido o it e does not é contraído para doesn't, que significa não. Doesn't, esse T aqui não é pronunciado, doesn't seem to é pronunciado como t, com som de a. Doesn't seem to matter what I, a junção das palavras aqui, what I do. Doesn't seem to matter what I do. I'm always number 2. I'm always number 2. Eu sou sempre o número 2. I'm always number 2. No one knows how hard I tried. Oh, No one knows how hard I tried. No one knows how hard I tried. Ninguém sabe quão duro eu tentei. No one knows how hard. Aqui o D, depois de uma vogal com R e antes de outra vogal, né? Esse D aqui vai ficar com o som de R. Harai. Harai. Então você tem um R antes do D, né? Esse R no inglês é sempre embolado. Harai. Harai. Try. E o D aqui não é pronunciado. Hard I try. No one knows how hard I try. I have feelings that I can't explain. I have feelings that I can't explain. I have feelings that I can't explain. Eu tenho sentimentos que eu não consigo explicar, não posso explicar. I have feelings. E aqui a gente tem algo interessante nessa palavra feelings, porque essas palavras que terminam com NG, esse G não é pronunciado. Porém, o som do N é um pouquinho diferente, ele é um pouco modificado, né, do N normal. Por isso que ele é representado até com esse N com uma perninha, né? O som é um pouquinho diferente. E como é que é esse fonema? Para você entender, a gente começa pronunciando com o som do N normal, feeling, e vai movimentando a boca para formar o G. Movimenta a boca para formar o G, mas não chega a pronunciar o som do G. A gente fica prestes a pronunciar o G, mas não solta o som. Feeling. A minha boca fica no formato exato para pronunciar o G, para soltar o G, mas eu não termino de pronunciar. Feeling. É isso o som do N com a perninha. E no plural a gente vai só acrescentar o S aqui na escrita e o som de Z. That I. Aqui o T, mais uma vez, entre vogais, vai ficar com o som de R. That I can explain. Aqui o T, depois de um N e antes de uma vogal, muitas vezes acontece dele desaparecer, né? Então fica can explain. Aí você pode se perguntar, qual a diferença então disso aqui? I can explain, eu posso explicar, eu consigo explicar, e I can explain, eu não posso explicar. Aqui é algo realmente muito difícil da gente perceber,
pela pronúncia. É algo que pode, às vezes, até mesmo confundir os nativos, tá? Então, é muito difícil perceber isso aqui pela pronúncia simplesmente. É uma diferença muito sutil. Qual o melhor jeito de entender a diferença? É pelo contexto. Então, pelo contexto da música, você consegue entender que ele está falando de can't, I can't explain. E também o detalhe é que o foco maior vai estar aqui no can, I can explain. Quando é algo positivo, geralmente o foco está um pouquinho mais no verbo principal, I can explain. E você percebe pelo contexto não só do que a pessoa está falando em si, mas pelo contexto das expressões faciais, do jeito que a pessoa está falando, né? Então, a melhor forma de perceber isso, essa diferença, é pelo contexto, tá? Driving me insane. Driving me insane. Me deixando insano, me deixando louco. Aqui driving é de drive, que literalmente é dirigir, mas nesse contexto de drive me crazy, drive me insane, é no sentido de me deixar louco, me deixar maluco. E eu acabei de falar sobre a questão do NG, palavras que terminam com NG. Acontece que em algumas palavras o som do N no final, né, não é modificado. É pronunciado como o som do N normal. Então muitas vezes você vai ver escrita com esse apóstrofo. Quer dizer que o som do N aqui é normal. All my life been so polite. All my life being so polite. Toda a minha vida eu fui tão educado, eu tenho sido tão educado. All my life. Aqui foi omitido isso aqui da frase. A frase inteira seria I have been so polite. Eu tenho sido tão educado. Eu tenho sido tão educado, ou eu fui tão educado. Isso aqui tudo foi omitido. All my life being so polite. A pronúncia aqui de been é quase com o som de B. Ben. Ben. Não chega a ser exatamente o som de E, mas é quase isso. Being so polite. O T aqui não é pronunciado. Polite. 'Cause I'm just kidding. Cause I'm just can. Cause I'm just can. Olha a junção das palavras aqui. Cause I'm. Cause I'm. Just, o T aqui não é pronunciado. Cause I'm just can. Porque eu sou apenas can. Anywhere else I'd be a 10. Anywhere else I'd be a 10. Anywhere else I'd be a 10. Em qualquer outro lugar eu seria um 10, seria um nota 10. Anywhere else, isso aqui é uma contração para I would. I would be, que é eu seria, mas muitas vezes vai ser contraído para I'd. I'd. E quando uma palavra termina com consoante, muitas vezes essa consoante ela é omitida, a gente não pronuncia. Então, nesse caso aqui, a gente não vai pronunciar esse D. Ele não pronuncia esse D, mas se a gente prestar atenção, ele faz uma pequena parada aqui entre I e B. Ele fecha a boca. I, B. I, B. Ele quase pronuncia o D. I, B. Mas ao invés de pronunciar, ele fecha a boca e depois vai para a próxima palavra. I, B. I, B. Vamos escutar de novo essa parte. Lie, 'cause I'm just kidding. Anywhere else I'd be a 10. I'd be a 10. Is it my destiny to live and die a life of blonde fragility? Is it my destiny to live and die a life of blonde fragility? Is it my destiny to live and die a life of blonde fragility? É o meu destino viver e morrer uma vida de fragilidade loira? Aqui tá invertido porque é uma pergunta, tá? Na afirmação é it is. O it não significa nada diretamente, né? Ele tá aqui só porque tem que estar, pela lógica da construção de frases do inglês. Is it. O T aqui não é pronunciado. Is it my destiny to. Aqui o to com o som de to live. O D aqui também não é pronunciado. And
die, a life of. A junção aqui das palavras a life of, bland. O D aqui não é pronunciado. Geralmente as palavras que terminam com E na forma escrita, geralmente esse Ezinho aqui escrito, ele nunca tá na pronúncia da palavra. Então a pronúncia já seria só isso aqui. E aí, de forma informal, né, durante as conversas naturais, muitas vezes a última consoante é omitida. Então esse D aqui não é pronunciado. Bland, fragility. Is it my destiny to live and die a life of blonde fragility? I'm just can. O T aqui não é pronunciado. I'm just can. Where I see love, she sees a friend. Where I see love, she sees a friend. Where I see love, she sees a friend. A junção aqui das palavras, ó, aqui termina com um Z, né? Muitas vezes quando a gente pronuncia sozinho, a gente não percebe tanto um Z. Mas a gente vai perceber bastante na junção das palavras. Sees a, she sees a friend. E o D aqui não é pronunciado. Where I see love, she sees a friend. What will it take for her to see the man behind the tent and fight for me? What will it take for her to see the man behind the tent and fight for me? What will it take for her to see the man behind the tent and fight for me? A tradução aqui é: onde eu vejo amor, ela vê um amigo. O que é necessário para ela ver o homem por trás do bronzeado e lutar por mim? Aqui essa frase, what will it take for her? Literalmente é o que vai tomar para ela. Literalmente, uma tradução literal, né, seria isso. Mas nesse contexto aqui, what will it take quer dizer o que é necessário para ela ver. Né? O que é preciso, o que é necessário para ela ver o homem por trás do bronzeado e lutar por mim. E aqui tem invertido porque é uma pergunta. O T aqui não é pronunciado. What will it, a junção aqui das palavras, will. E o T aqui não é pronunciado. What will it take for her, for com som de for her to, som de to see the man, aqui o the também com som de the man behind, the aqui não é pronunciado, behind the tent, aqui o the com som de também, the tent, and o D aqui não é pronunciado, and fight for me. T aqui também não é pronunciado, e o for com som de for. I'm just can, and I'm enough. Eu sou apenas can e eu sou o suficiente. O T aqui não é pronunciado, and I, nesse caso aqui, ó, o D é pronunciado, and I'm enough. Olha a junção dessas palavras aqui, ó. Como essas 6 palavras formam quase que uma palavra só. And I'm enough. And I'm enough. And I'm great at doing stuff. And I'm great at doing stuff. E eu sou ótimo em fazer coisas. And I'm, a junção das palavras, and I'm great at, junção das palavras aqui de novo, o T entre vogais fica com o som de r, great at, o T aqui não é pronunciado, de at, great at, doing stuff. So, hey, check me out. Yeah, I'm just Kim.
Hey, check me out. O T aqui não é pronunciado. Yeah, I'm just Ken. T aqui também não é pronunciado. I'm just Ken. Aqui ele tá falando, ei, olha pra mim. Eu sou apenas o Ken. Eu sou só o Ken. E ele termina aqui, baby, I'm just Ken. Agora eu tenho certeza que você vai conseguir cantar essa música. E é muito importante que você pratique mesmo cantando de fato a música. E por hoje é isso. Deixa nos comentários se você gostou desse estilo de vídeo. Se você quer ver mais vídeos assim, me diz qual a próxima música eu devo analisar. E me segue também no Instagram se você quiser aprender inglês todos os dias. Até a próxima. Valeu!